Sejam muito bem-vindos. Aproveitem esse momento de diálogo e troca de experiência. No término da nossa aula, a gente faz alguns recadinhos sobre informações referentes aos cursos de vocês. Tá bem? Quem está por aí, dá um oi, pode dar um oi no chat, pode dar um oi por aqui. Vocês todos sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar? Professora Marisa, se possível, fazer a apresentação. Bom dia, como estão vocês? Eu quero saber se vocês estão me ouvindo corretamente. Estão me ouvindo? Sim? Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Marisa, assim como a professora Fabiana já apresentou. E eu sou arte educadora e eu trabalho trabalho na escola, né, há 30 anos. Fiz a minha dissertação de mestrado pautada na questão da prática e da teoria, né, aliançadas nas questões da BNCC, e espero essa manhã poder contribuir com vocês de alguma forma, né, na prática docente, que alguns provavelmente já estão em sala de aula, outros ainda vão adentrar. E para a gente ter essa conversa, é preciso a gente também desmistificar um pouquinho. Essa conversa que nós vamos ter, eu espero que ela seja uma conversa assim, para acolhimento e troca de experiências. Porque geralmente quando alguém é convidado para falar alguma coisa, ou para dar uma entrevista, ou para fazer uma live, a ideia que se tem é que essa pessoa vai chegar com um monte de ideias prontas, com um monte de receitas só para passar para vocês. Geralmente cursos de capacitação que muitos dos professores têm, né, passado. Eu gosto muito da proposta, da perspectiva da Empodera, que ela traz essa troca. As experiências, vamos pensar que essa manhã nós vamos falar de sementes, né? Sementes que vão ficar na mão de vocês. São sementes que eu vou passar para vocês a partir dos meus erros, e que vão ficar nas mãos de vocês. As sementes que você vai querer plantar e as sementes que não. Vai depender muito da tua característica profissional, da tua linha de percurso, da tua forma de pensar. Por isso, eu procurei trazer a vocês uma visão geral de como eu trabalhei a arte nesses 30 anos, como eu tenho trabalhado com projetos. Desmistificar um pouquinho também essa ideia de que projeto é algo que você faz isolado da sua prática docente. Quando nós falamos assim, quando às vezes o professor fala assim, eu vou fazer um projeto, dá a impressão que ele vai ter que deixar tudo que ele está fazendo para fazer o projeto. E, na verdade, se nós pensarmos que o planejamento nosso de cada dia, ele é um projeto, nós conseguimos desmistificar isso e facilitar a nossa vida docente. O principal objetivo, assim, de estar conversando com vocês sobre prática de projeto é justamente a facilitação da nossa prática docente. Porque vem as reformulações, né? Não cabe aqui agora a gente entrar na história, mas aí depois eu vou deixar para vocês, com a professora Fabiana, as referências bibliográficas. Inclusive, dentro do meu trabalho, da minha dissertação, eu faço um levantamento bem aprofundado sobre a questão da história, da arte, como é que ela foi introduzida no Brasil, por que é que nós estamos falando de BNCC hoje, por que é que nós não falamos antes. Então, é interessante para quem tem, assim, quem tem vontade de se aprofundar no assunto, eu acho interessante vocês darem uma visitada lá.
Vou deixar também alguns links links de acesso, né, para vocês fazerem pesquisas, alguns artigos. Isso tudo com o objetivo assim, de contribuir, né, nessa jornada que é o ensino da arte. E como diria Manuel de Barros, parafraseando ele, como carregar água na peneira. Né? Nós vamos distribuindo as gotinhas de sensibilidade por aí e vamos colocando isso no cada um. Então, nesse primeiro momento, algo que eu tracei para vocês, eu não sei se é possível ver, né, aqui, mas depois também vai estar disponível. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do ensino da arte e a BNCC. Não numa questão, numa visão, numa perspectiva tão teórica, porque eu defendo muito a questão da teoria e da prática e da teoria. A construção de uma não pode estar dissociada da outra. E o interessante na prática docente de arte é que nós temos que também tirar de nós, desmistificar a questão da produtividade. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme do Charlie Chaplin. Todo mundo é bem conhecido, é só acessar no YouTube rapidinho, vocês podem ver, sobre a questão das máquinas, que esse homem ele ficava o tempo todo apertando parafuso e tinha uma linha de produção. Né? Então, trabalhar a arte significa sensibilizar. Trabalhar a arte na escola significa sensibilizar. A sensibilização, em alguns talvez vai florir com mais, digamos assim, com mais vigor, e em outros talvez vai demorar um pouquinho mais, e em outros talvez não. Né? Depende muito de cada indivíduo que ali está. Em contrapartida, o professor de arte encontra em sala de aula e encontra na escola uma instituição pautada em documentos, pautada em uma logística que diz assim, o professor tem que planejar, o planejamento tem que dar certo e isso tem que acontecer. Considerando que ainda, infelizmente, a nossa educação ela é avaliada por números, né? Então, ali o aluno torna-se mais um número, atingiu ou não atingiu o índice de aprendizagem, e não leva em consideração, talvez, diversos que o professor passa em sala de aula. Ainda para nos ajudar mais um pouquinho, nós temos 45 minutos, 50 de aula. Quem já entrou numa sala de aula no dia de pintura? Hoje eu vou trabalhar pintura. Vou trabalhar, né? Você leva todos os apetrechos em uma sala de aula que geralmente vocês vão encontrar uma sala de aula comum, né, com carteiras, mesas, sem muita condição estrutural para você trabalhar. O suporte, geralmente, que você vai encontrar vai ser o papel, e dentro disso você vai ter que fazer uma organização em que 30 indivíduos, 25 indivíduos, em idades, nós estamos falando de ensino fundamental, entre, sei lá, desde lá de 3 aninhos a 10 anos de idade. Imagina isso, né, dentro de um contexto em que você precisa trabalhar a questão da aprendizagem em arte. Então, é interessante a gente ter essa visão de que o professor de arte, ele precisa ter essa linha de projeto, porque isso vai facilitar a vida dele em sala de aula. Eu sempre parti da premissa e sempre defendo que um professor precisa estar íntegro, precisa estar bem para conseguir transformar o trabalho em algo produtivo e significativo. Não é simplesmente assim como se fosse o Chaplin lá apertando parafuso e manda atividade, manda atividade, manda atividade, manda atividade.
para justificar um planejamento que o professor é cobrado, uma coordenação que cobra. Então, existe toda uma gama de situações que o professor tem que enfrentar no dia a dia, principalmente o professor de arte, e mais ainda a valorização da disciplina, que é fundamental. Tá? Então, o ensino da arte da BNCC, com as mudanças que tiveram, algumas atribuições gerais aqui que eu trouxe para vocês desse componente curricular, olha só o que nós, né, temos, digamos assim, a responsabilidade de trazer para o nosso aluno. Nesse componente, ele fala que nós temos que trabalhar, centrar nas seguintes linguagens: artes visuais, dança, música e teatro. Maravilhoso. Ai, obrigada, que meu assistente de produção, gente. Olha que pessoa linda, não posso mostrar. Porque ele não gosta de aparecer. Eu sempre quis falar isso. Assim, igual aquele povo da televisão chique, sabe? Beijo, obrigada por terem acordado tão cedo para falar comigo no sábado. Então, olha só. Aqui a gente fala das quatro, né? Das quatro linguagens da arte que estão previstas na BNCC. Aí fala assim, bom, então hoje eu vou trabalhar dança, amanhã eu vou trabalhar teatro, amanhã eu vou trabalhar música. E até um certo tempo, não se entendia uma coisa importante que chama-se contextualização. E agora, a gente, depois no outro momento, se a Fabiana quiser, novamente, se vocês quiserem também, a gente conversar um pouquinho mais sobre a questão da contextualização, mas aqui eu vou falar bem rapidamente. Como é que eu faço isso? O coordenador me cobra, a escola me cobra, o sistema me cobra, eu como profissional me cobro, porque eu sou um profissional e eu quero desenvolver bem o meu trabalho. E como é que eu faço isso dentro de um período de aula que eu tenho uma carga horária geralmente de 40 a 50 minutos e 1 ou 2 dias no máximo de encontro com aquela turma? Né? Então, como eu sou adepta e gosto muito de samba, a gente tem que rebolar, né? Mas isso não significa que a nossa vida tem que ser triste, que a nossa vida tem que ser cansativa, exaustiva. Nada disso. Para isso, a gente tem que pensar assim: projeto aula. Desmistifica a ideia de projeto como se fosse algo que está lá na nuvem do seu computador. Traz para o seu dia a dia. Você, como dizia assim, diz um ditado popular, você mata o coelho, o tigre, né? E o pé de alface. Uma cajadada só. Esse pé de alface é da minha autoria, obrigada, eu gostei bastante. Desculpa, eu sou muito brincalhona, mas, gente, é preciso, né? Então, olha só. Aqui a gente fala da linguagem, e olha que interessante essa palavra. Eu gosto dessa palavra, né? Porque quem escreveu essa palavra provavelmente tem um conhecimento teórico profundo sobre arte, mas a prática talvez não seja lá muito, assim, digamos, vivida. Porque articular tudo isso em um ano de trabalho, em uma sala de aula, em que 90% das escolas não contam com anfiteatro, não contam com nenhuma estrutura, né, para o ensino da arte, chega a ser um desafio assim, como Estrelas na Terra. Já assistiram? Assistam. Então, a nossa missão, eu costumo dizer, do professor de arte dentro de sala de aula, ela é além. Ela é vida, ela é o coração da aprendizagem. Queiram ou não os outros que não acreditam muito nisso. Eu respeito, mas eu defendo essa teoria de que nós somos o coração, né? Então, quando eu falo aqui de articulação, lá na BNCC, depois vocês podem entrar aqui no site, ela diz assim para mim, lá nas atribuições de arte, que eu tenho que trabalhar aspectos da
Criação, expressão, crítica, reflexão, estesia e fruição. Gente, isso é tão chique para você colocar no projeto. Você coloca lá no seu projeto que esse semestre ou este bimestre você vai focar na criação, na expressão e na crítica. Porque, veja, ele não é um conteúdo que você... não são temáticas que você precisa necessariamente seguir em uma ordem, né? Mas, para quem está começando a trabalhar com projeto ou pretende revivenciar essa experiência, é legal que você siga essa ordem aqui, porque ela é bem tranquila. E já deixo também aqui claro que se vocês precisarem de ajuda em alguma coisa, fala com a Fabiana e eu posso também estar orientando vocês nesse sentido, tá? Então, Marisa, vou fazer uma contribuição aqui. É interessante na sua conduta em relação à prática docente, né? Quando você destaca a questão do ensino de artes quanto o coração do processo de ensino. Não tem aprendizagem sem sensibilização. E é no processo de ensino de artes, aqui nós temos na proposta de bate-papo de hoje, nós temos o pessoal da pedagogia, o pessoal da docência na educação infantil e também o porque o objetivo é justamente trazer esse processo da transdisciplinaridade dentro dos projetos. Porque muitos ainda estão presos na seguinte organização, porque a escola ela tem 3 propostas. Uma é a multidisciplinaridade, é aquela em que você entra e executa a sua disciplina, sai e acabou. O pedagogo, nesse sentido, ele precisa entrar, dar português, terminou o português, aí ele muda a caixinha, ou gira o botão, e o aluno vai começar a matemática com a mesma professora. Aí gira o botão de novo, vai começar ciências, mas com a mesma professora. Então, essa questão da multidisciplinaridade é um processo antigo, retrógrado, mas que ainda temos na escola, para a gente romper. Quando a gente dá um passo à frente, nós temos a interdisciplinaridade, quando conseguimos agregar outros componentes para somar conosco na nossa prática docente, discutindo um tema. Mas o mais lindo do processo mesmo de aprendizagem, em que ela se consolida realmente, é quando a gente consegue trazer a transdisciplinaridade, que representa aquele nível de integração disciplinar além, é uma etapa superior de integração, é um sistema inovado. E isso, Marisa, eu vejo muito, quando você for compartilhar a sua experiência aqui, na execução dos projetos que você faz, inclusive aquele evento anual. Porque você avança no processo com o ensino de artes, com essa linguagem como eixo, e trazendo todo o grupo para agregar nessa transdisciplinaridade. Aí, nesse sentido, você tem ciências exatas, você tem humanas, você tem artes, é uma democracia cognitiva. E aí, realmente, o aluno ele se sente importante dentro do processo e o professor também. Então, o projeto é algo que você pode agregar junto essa paixão, né? Porque isso é importante, essa emoção, porque a gente aprende quando a gente é sensibilizado. E isso desde os pequenininhos, quando eles se envolvem nas práticas pedagógicas dos alunos de 1º ao 5º e de 6º ao 9º. Então, eu acho muito interessante quando você discute essa questão da BNCC que traz e tentar puxar essa força de abrir o projeto para algo assim, que pode ser simples e que pode dar resultados. Então, Fabiana, quando eu estou aqui pensando em chegar no Vivarte, eu quero trazer para as meninas, para o pessoal que está aí, para os meninos,
né, daí, essa visão de projeto em que a arte, ela pode fazer esse elo. Não é necessário que você saia de uma caixinha para outra, mas que você construa uma ponte de uma caixa para outra. Como trata-se de educação, nós sabemos que é um processo contínuo e, de uma certa forma, lento. Até para nós, como profissionais, internalizarmos toda essa sensibilidade em relação à questão do contexto, à questão da interdisciplinariedade, à questão da transdisciplinariedade, né? Então, eu estou trazendo aqui para as meninas, para o pessoal, passo a passo, porque eu quero mostrar assim, que é possível, a partir do eixo da arte, você construir toda essa questão aqui, que pede BNCC de uma forma prazerosa para você e para o aluno. E aqui eu deixo um adendo, conselho, registrem. O professor precisa, para validar a sua produção, a sua ação, ela precisa ser registrada. Ah, mas vão pensar que eu estou me aparecendo. Você está mesmo. Você quer mesmo. É isso mesmo. Mostre que você veio. Valide o seu trabalho. Registre. Isso é fundamental. Vou passar rapidinho aqui para vocês. Aqui, olha só. Eu trouxe um exemplo de um projeto aula. Esse projeto aula ele foi desenvolvido, eu chamo todos os projetos que eu trabalho em sala de aula de pré-Vivarte. Porque o Vivarte ele é o quê? Ele é um conjunto de trabalhos desenvolvido pelos meus alunos de arte durante o ano, em que eles se envolvem com a pesquisa da autoria, baseada em Zabala. A minha perspectiva metodológica está toda embasada em Ana May Barbosa. E para chegar aonde nós queremos, que é a transdisciplinariedade, é necessário ter foco, né? E bastante desprendimento. Desprendimento daquilo que a gente aprendeu em sala de aula, enquanto docente, também quando éramos alunos, que era tudo na caixinha, tá? Então, eu quero fazer assim, Fabiana, eu não sei quantas pessoas estão aí conosco. Você tem mais ou menos uma ideia de quantos colegas estão aí trabalhando hoje? A nossa sala está linda. Temos 24 pessoas na nossa sala hoje. Tá? Que coisa. Uma sala muito linda, muito especial, e aqui todo mundo atento. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou apaixonada por pessoas que acordam sábado cedo. Olha só. Então, projeto de aula de museu. Mais uma, aqui. Nesse projeto de aula do museu ao Pantanal. Então, aparece lá, você vai dar aula numa escola particular, ou você vai dar aula numa escola pública. Geralmente já tem lá um referencial para você seguir enquanto professor de arte. E como é que você faz isso? Trazendo a ludicidade. Você pode, de repente, passar por aquele processo da cópia, né? Só mandar o aluno copiar, pintar, desenhar. Ou você pode ir além. No caso dos professores, inclusive os professores das séries iniciais, os pedagogos que aí estão, eu acredito que vocês têm uma arma poderosíssima na mão, porque quando você trabalha a afetividade, automaticamente você está trabalhando significados, tá? Então, veja bem, olha só o projeto aula. Esse projeto aqui, ele foi aplicado em 2 turmas. Eu trabalhei ele em 2 turmas, no 4º ano e no 5º ano do ensino fundamental. Eu tinha em torno de 25 a 30 alunos em cada sala, numa faixa etária de 7 a 10 anos, mais ou menos. Eu trabalhei esse projeto em 4 aulas, tá?
no mês de, digamos assim, para vocês entenderem, 4 aulas em março, 4 aulas em abril. Quando você começa a trabalhar o projeto, você pode ir amarrando lá no seu planejamento que o seu coordenador vai pedir, por exemplo, a questão da música, a questão da pintura, do desenho, da história da arte. Você consegue fazer esse movimento. Quando você está trabalhando lá na pedagogia, lá nas séries iniciais, trabalhando com os pequenininhos, você pode justificar um projeto desse falando das questões culturais, regionais, da vivência do aluno, tudo junto, mas com condições de quem está além do teu planejamento, que vai chamar projeto-aula, entender a sua dinâmica. Não é cantar por cantar, não é dançar por dançar. Isso não desenvolve afetividade. Isso desenvolve habilidade. Mas o que gera conhecimento é a afetividade. Você gosta do que faz. Por isso, você está aqui hoje, um sábado de manhã, conversando sobre a educação. Isso é afetividade. Isso gera conhecimento. Quando eu apenas foco na habilidade, o Joãozinho aprendeu uma coreografia, o Paulinho aprendeu a cantar uma música, parabéns, você conseguiu fazer ele se expressar. Mas se você não gerou vínculo afetivo, não há aprendizagem. Você não gerou significado, não há aprendizagem. Tá? Então, veja só. Aí lá, olha só, eu fiz ainda uma comparação. Quando nós estávamos nos PCNs, a palavra era fazer, que trata de aprender o que está em jogo durante o fazer artístico, processo permeado por tomadas de decisões, entraves, desafios, conflitos, negociações e inquietações. Na BNCC, ele passa a ter um sentido mais amplo, ele chama-se criação. E aí ele também refere-se ao fazer artístico, tal, que confere a materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos, apresentações, processos, acontecimentos e produções artísticas individuais ou coletivas. Bom, cheguei em sala de aula, numa sala em que a maioria dos alunos gostam de pescar, estão perto de rios, moram num estado onde o Pantanal é um cartão postal para o mundo, mesmo que eles nunca tenham ido ao Pantanal. E eu acho legal que a arte faz também essa conexão. Eu nunca fui a Paris, mas conheço a Mona Lisa, né, através do despertar por essa sensibilidade. Então, a gente começa aqui, ó, ouvindo a canção de Mário Zan e Arlindo Pinto. Muito bem. Vamos construir a afetividade com essa canção. Como é que eu faço isso? A criança precisa estar num ambiente confortável. Manda deitar no chão, manda virar de barriga para baixo. Eu costumo dizer para os pequenininhos, vamos esquiar a lombriguinha. Então, deita de barriga para baixo, põe as perninhas para cima. Deixa a criança bem confortável naquela situação e pede para ela fechar os olhos e ouvir aquela música. A primeiro momento, por ser uma música que não é muito do hábito da maioria dos nossos alunos ouvirem, por conta das questões culturais que permeiam aí a nossa sociedade, talvez eles estranhem, talvez eles não gostem. E num segundo momento, dependendo da faixa etária, você vai construir cartazes, ou você vai parar para conversar com eles, o que eles entenderam. Gente, vocês escutaram que música... Como é que é xalana? Eu lembro que quando eu apresentei esse conteúdo na sala de aula, e eu perguntei o que era xalana, a menina respondeu, professora, é um pé bem grande. Né? Eu achei aquilo ótimo, porque realmente, né, na nossa linguagem, assim, fulano tem pé de xalana. Então, dentro dessa questão, a gente também vai trabalhando algumas coisas, vai começando a conhecer o aluno, mas conhecê-lo na sua integridade histórica, do que ele traz de conhecimento. É muito legal. Então, olha só. Aí, o que eu trouxe para eles? A gente, em uma aula, nós trabalhamos a questão do Mário Zan diversas vezes. Eu coloquei o Miss Sater, porque já é mais popular, né?
para cantar. E aqui investigando as imagens, significado das palavras, conversando sobre o tema. Eu levei mais ou menos umas 2 aulas para a gente, eu vou falar uma palavra que eu não gosto muito, mas para a gente esgotar, primeiro momento, esse assunto, tá? Depois desse conhecimento, eu trouxe assim, a questão histórica. Como eram as chalanas? Traz a imagem. Se você, dependendo da turminha, como foi o caso da minha, que era 4º, 5º ano, eles foram para a sala de tecnologia pesquisar. Eu não dei imagem pronta, não. Eles foram lá e pesquisaram. E aí eu orientei. Mas em se tratando de crianças menores, né? Você pode trabalhar com eles mostrando a imagem. E aí cada professor vai encontrar a sua estratégia. E aí aqui é a história da chalana. E aí você vai fazer perguntas pessoais. Alguém já andou de chalana? Alguém já pescou em algum barco? Alguém tem um tio que mora no Pantanal? Ah, professora, mas o meu aluno é do Rio de Janeiro. Perfeito. Alguém tem um tio que já andou de barco, que já foi no mar? A questão é você adaptar a proposta à regionalidade, à realidade do aluno. E garanto a vocês que vocês vão descobrir coisas maravilhosas. Depois que aprendemos a cantar, que a gente cantou, que a gente dançou em sala de aula, a música, eu fiz com eles a brincadeira do chapéu, aquela antigamente que tinha a festa da Maria Cebola, não sei se vocês conhecem a história, que as mulheres que não conseguiam dançar saíam pedindo os pares das outras. Eles adoram brincar de dançar, né? E aí a gente passou lá, depois de 2 aulas, na 3ª aula, a gente passou para a questão da expressão ler. Então eu trouxe para eles, aí sim eu entro com a questão estética da arte em si, falando de um artista renomado, de um artista de museu, que é Volpe, e que traz uma associação legal para esse momento. E trago para eles aqui fotos, né? Fotos, ou peço para pesquisarem fotos de chalanas atuais. Aqui, nesse momento, a gente começa a entrar naquela questão lá que nós estamos falando, ó, que é a questão da expressão, da crítica e da reflexão. Eu conheço a realidade, eu posso me expressar sobre ela, porque agora eu tenho subsídio de conhecimento. Eu posso criticar. Como é que é a crítica? Poxa, professora, a chalana de antigamente, ela era usada para fazer transporte. Hoje, como é que é? Ainda usa chalana? Vamos pesquisar? Se é um aluno de 4º, 5º, 6º, 7º ano, ele vai para a tecnologia. Se não, você pode trazer essas indagações e alguns suportes, dependendo do tamanho, né, e dependendo da faixa etária. Como eu disse, é uma estratégia que cada professor sabe, cada professor conhece seu aluno. Então, aqui, ó, você só pode desenvolver a expressão, a crítica e a reflexão a partir do momento que você dá um subsídio para ele histórico, significativo e de conhecimento mesmo, de leitura de imagem, de visão, de como que essa imagem está inserida no contexto. O quadro de Volpe, a partir de agora, ele tem uma associação. Eu aprendi que Volpe falava de barcos que tem no meu estado e que tem uma força histórica. Não precisa ser necessariamente o barco do meu estado, mas tem um artista que fala de barco. E o que é mais legal, que eu começo a entender que a arte é reflexo de um tempo. Eu não preciso falar tudo isso na cabeça do guri, que vai parecer que ele colocou um capacete de astronauta para ele guardar tudo isso. Imagina se falar isso para o guri do 4º ano? A arte é reflexo de um tempo. Ele vai chegar lá na casa do irmão dele, ele vai xingar você, é o reflexo de um tempo. Mãe, o fulano me xingou de reflexo de um tempo, porque é muita palavra. Mas que vai ficar lá no coraçãozinho dele já plantado a valoração. Ele vai começar a entender por que um quadro de Volpe custa tanto dinheiro. Porque, além, claro, das questões comerciais que a gente vai deixar para um outro momento, ele é reflexo de uma situação. Gente, vocês estão muito quietos, pode perguntar, pode falar, me ajuda, tá? Então, olha só. Aí, depois disso, ó,
vem a reflexão e a estesia. Olha que palavra chique, estesia, né? A estesia, lá na BNCC, a reflexão, lá na BNCC, ela é um processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições. Aqui entra lá o brainstorm, que é aquela tempestade de ideias que você pode escrever com os alunos. Isso tudo antes do aluno produzir um único desenho. Vocês viram onde eu quero chegar? Produzir arte não é ficar desenhando o tempo todo, não é ficar pintando o tempo todo. Produzir arte é um processo histórico que você constrói dentro da sua prática docente. Isso é contextualizar. Isto é interdisciplinar. É de dentro para fora. Isso é produzir arte. Né? Então, lá na BNCC, ela pede a reflexão, constitui um processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições. Esses argumentos, você pode mediar isso com o aluno, pedir para ele escrever quais palavras que você não entendeu do texto. Bloqueou qual assim? 01. Bloqueou. 01. 05. 19. 97. Desculpa o apagão aí, pessoal. Então, quais palavras que você não entendeu do texto? Conversaram com ele sobre isso. Se for uma turminha, você pode pedir uma produção de texto em cima daquilo. Você pode usar esse eixo para trabalhar todas as questões. Como é que eu trabalho matemática? Qual a dimensão do Rio Paraguai? Quanto tempo uma chalana leva para atravessar um rio em comparação a um barco a motor? É óbvio que a gente vai ter que estudar um pouquinho mais, mas isso também precisa ser feito só pelo professor de arte. Isso pode ser feito num contexto. Quando eu falo da pedagogia, essa possibilidade ela é mais ampla, porque aí o pedagogo ele pode unir os assuntos. Enquanto professor de arte, você pode dar uma pincelada e seguir para o caminho. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Marisa, eu vou reforçar com eles a questão da pergunta, mas aqui no chat eles colocaram o seguinte, que eles estão amando a sua explanação, eles estão se deleitando, então eles gostariam que você continuasse. Meu Deus do céu, isso é muita responsabilidade, gente de Deus. Depois a gente vai combinar que vocês vão explicar, vão perguntar alguma coisa, tá bom? Eu vou continuar explicando com o maior carinho, tá? Então, olha só. E aí eu faço novamente a comparação. Porque assim, vamos pensar na nossa prática, que ninguém nos ouça, um segredinho meu e de vocês. Com você também, tá, Fabiana? Segredo. Geralmente, o que apavora os professores na prática do dia a dia é que vem lá um decreto da Secretaria de Educação, do MEC. Olha, agora mudou, agora não é mais PCM, agora é BNCC. Você já viu jogar água no formigueiro? Gente, igualzinho, a gente fica doido, varrido, perdido. Mas, na verdade, não existe... Eu vejo a BNCC com bons olhos em um aspecto. Ela ampliou um pouco mais a visão que já havia dos PCNs em relação ao ensino da arte. Eu me preocupo que é uma outra questão que a gente vai discutir num outro momento, se vocês quiserem, né, com a questão, assim, da nossa produtividade em sala de aula que pode ser comprometida, se nós não tivermos bem claro essa questão do projeto, que é o que vai salvar a nossa valoração para o ensino da arte. Porque senão a gente volta lá em 1967, 1970, em que todo mundo achava que podia ensinar arte. Ou que todo mundo achava que fazer arte era só pintar, desenhar. Quando a gente vem com o discurso do projeto aula, né, e vai ter coordenador que vai falar para você, eu não aceito que põe projeto aula,
Você põe lá planejamento, não discute sexo dos anjos com ninguém, mas na sua cabeça tá projeto. Você vai se alicerçando a cada ano, a cada momento, a cada semestre, a cada bimestre, dentro do exercício. Projeto, gente, é que nem dirigir, é prática. Não adianta eu posso chegar aqui para você e ficar falando horas sobre isso. Mas se você não conduzir através da prática, você vai patinar, tá? Então, eu sempre faço comparação. Olha, não tem muita diferença. Lá na BNCC, ele fala de reflexão. E aqui no PCN, ele fala de contextualização. Se vocês perceberem, sugere que o fazer artístico esteja aliado à vivência teórica e prática. Constitui no processo de construir argumentos, ponderações sobre as fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. Ou seja, vivência histórica. Como a BNCC é agora o documento norteador, é óbvio que nós vamos registrar tudo do BNCC. Mas eu sugiro a vocês que deem uma olhadinha bem de pertinho nos PNs, porque eles vão trazer mais tranquilidade para a prática para vocês, tá? Então aí, estesia. Trata-se da experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, tempo, ao som, à ação, às imagens, e ao próprio corpo e aos diferentes materiais. Quando é que eu fiz estesia? Lá na primeira aula, em que o meu aluno escutou Mário Zan, Almir Sater, que ele deitou, que ele sentiu a música. Eu posso levar para ele, dependendo da turma, né? Eu posso levar um prato de chipa, com suco. Eu estou dando minha aula. Se você amarrar muito bem esse projeto no seu planejamento, ninguém vai te questionar. Até porque vai ser muito inovador. Eu garanto a vocês, tá? A estesia, ela passa também pela questão do cheiro, do sabor. O professor, o tato, né? O professor do ensino da educação infantil, ele é muito instigado, ele é muito, vou falar as palavras, não gosto, ele é muito cobrado a fazer esse tipo de coisa com a criança, que ela tem que ser sensibilizada no tato, que ela tem que ser sensibilizada no sabor. Então eu vou criar uma aula de tato. Por que não uma aula ouvindo Xalana, conhecendo a música regional do nosso estado, conhecendo os sabores do nosso estado, dançando, cantando, por fim, se quiser, desenhando. O desenho, a pintura, na arte, eu volto a repetir, não é o produto final que vai interessar para nós enquanto BNCC. O que vai interessar para nós é o processo, como é que a coisa acontece, tá? Vamos seguir aqui. Então, a fruição. Ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Em dimensão implica disponibilidade de sujeitos para a relação continuada com produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais. Muito bem. Aqui é aquela história que eu falei para vocês, que a gente mata um coelho, mas o elefante, o rinoceronte, numa cajadada só. Veja, quando eu falo da Xalana antiga, eu remeto à história. Onde é que está Corumbá? Geografia. Né? Onde é que está Corumbá? Mato Grosso do Sul. Quando eu falo de questões de lugares, né? Acabei de falar isso. De grupos sociais. Quem são as pessoas que usam a Xalana? Você usa a Xalana para ir para a escola? Você vem como para a escola? Então, remeter sempre com questionamentos, fazer esse intercâmbio entre o que é e onde está e como está, para ele entender que é importante ele saber que em outros lugares, apesar de um país onde todo mundo fala a mesma língua, né, em outros lugares existem outros costumes. E aí você vai perceber que dentro da sua sala de aula tem um aluno que andou de Xalana, tem um aluno que sabe pescar,
E por que não você dar um minutinho da sua atenção e dizer para ele como é que pesca? Você ganhou a afetividade. Ele vai ter prazer em aprender. E você mais ainda prazer em ensinar. É um processo fácil? De forma nenhuma. Mas é um processo que me trouxe até aqui. E eu espero que traga outros, né? Vamos ver mais para frente um pouquinho. E aí a gente tem aqui, ó. Aqui são resultados. Isso aqui é o resultado de um trabalho de 2 meses. Um bimestre inteiro, tá? E aí a minha pergunta foi para minha galera. Lugares onde a Xalana vai. A música que ele escutou lá, ele vai escutar nos 2 meses. Porque ela tem que estar interligada. E aí aqui a gente fez uma atividade, né, com a música, e eles tinham que desenhar os lugares onde a Xalana vai, tá? E aí você vê, eu não sei como é que amplia aqui, Nader. Eu queria aumentar um pouquinho só para as meninas verem, para os meninos. Olha só. Aqui, ó, aí a gente deixa ele livre, né, para fazer como ele quer. Outra coisa que é legal você trabalhar, ó, em sala de aula, você sempre trazer essa unificação, essa disposição de mesas. Veja, ao invés de você pegar o aluno e colocar lá em grupos de 4, 5, 6, você coloca, faz assim um de frente para o outro, né? E deixa o corredor livre. Com esse corredor livre, você consegue que ele tenha intercâmbio, pelo menos com 4 colegas. Você fica livre para andar pelo espaço e ir conversando com ele. E a produção é isso aqui que você está vendo, que é uma graça, né? E aí eles andaram pelas igrejas, porque a gente tinha falado também das questões dos casarões de Corumbá. Eles andaram pelas casinhas lá, que meu avô mora no Pantanal. Eles andaram pelas fazendas, né? E também eles trouxeram toda a questão expressiva, porque aí eu já não interfiro mais, eu não interfiro na questão expressiva dele. Vocês vejam que eu trabalhei 2 meses, né? E eu tive uma produção de desenho. E essa produção depois, ela foi apresentada lá no Vivarte, que é um projeto que a gente vai mostrar um pouquinho agora para vocês, onde isso aqui que foi construído estava lá. Pode ser que para quem veja não tenha tanto significado, mas o aluno sabe por que é que aquilo estava lá. Ele não fez um desenho por fazer. E ele criou de uma forma tão espontânea que ele falou de uma coisa que ele aprendeu, de uma coisa que ele conheceu. E quando a gente acostuma a trabalhar dessa forma, eu confesso a vocês que se hoje vocês tivessem me chamado aqui para a gente conversar sobre como trabalhar de forma multidisciplinar, eu, sinceramente, acho que eu não saberia mais falar sobre isso. Porque não tem como, né? É uma coisinha assim, um negocinho que vai entrando assim na veia, que fica, que é muito bom. Eu quero mostrar para vocês agora o site, tá? Então, isso aqui, pessoal, só encerrando aqui um pouquinho antes de a gente passar para o site, é uma aula planejada dentro da BNCC e que você pode usar como uma sementinha para trabalhar lá dentro da sua prática docente como você achar que deve. Né? Seguindo a BNCC, se divertindo, por que não, e aprendendo com o teu aluno. Tem uma colocação. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, algum questionamento? Professora Marisa, posso falar? Claro, meu amor. Meu nome é Melda. Eu trabalho na escola Banda Nunes. A sua aula é muito interessante. A gente que vem estudando um pouco mais, de uma outra forma, a gente entra até em conflito na escola. Por quê? Porque a gente sabe que, na verdade, a arte, o ensino da arte, deve preparar o aluno para o exercício da percepção do mundo, como espaço de reflexão e de possibilidade de transformação do cotidiano. Então, a gente vai usar
as nossas metodologias, né, para que a gente, estou falando de uma maneira geral, para que o aluno, né, a partir da vivência dele, né, somando os conhecimentos nossos de arte, para que ele alcance esse objetivo. Então, tem todo um processo, e dentro desse processo é fundamental, né, trabalhar a expressão do aluno. Só que na escola, o conhecimento que a comunidade escolar tem, de modo geral, né, tanto os professores, e mesmo eu falo até a coordenação de um modo geral, os pais, quando tem que apresentar os resultados do nosso trabalho, não se aceita exatamente essa expressão do aluno. Então, o que eles esperam? O produto final, a estética. A gente tem que apresentar com os nossos alunos um trabalho em que se valorize a estética em detrimento de todo esse processo que é fundamental para o desenvolvimento do aluno, né? Então, realmente, assim, eu sempre encontro muita dificuldade de apresentar esses trabalhos dentro da escola, porque não é valorizado o seu trabalho quando os alunos apresentam a expressão deles, né? Que não é uma estética ainda desenvolvida. A escola, ela tem o mural, entrega a professora de arte. Eles têm uma visão totalmente distorcida, equivocada do que se representa o arte educador. Né? Decoração da escola, da festa, entrega para o professor de arte. Né? Eles não enxergam o verdadeiro significado do arte educador. Infelizmente. Então, assim, quando tem que ter uma apresentação, o trabalho dos seus alunos tem que estar perfeito. E aí, certo, professor? Como é que a gente faz? Eu tenho essa vivência mais ou menos de 10 anos dentro de sala de aula. Né? O trabalho do aluno não é valorizado na sua verdadeira expressão. Se o trabalho não se apresenta naquela estética, né, ele não é valorizado. Né? É difícil, é conflitante isso. Né? Eu acho que vai se levar muitos anos para que todo esse trabalho possa realmente ser entendido no seu verdadeiro objetivo. Que o que importa é esse processo, né? Como você apresentou agora no seu. O aluno pode não estar aquela estética maravilhosa, mas o aluno tem todo o significado, né? Tem toda uma vivência, tem toda uma afetividade, sensibilidade que foi trabalhado ali, juntamente com o aspecto cognitivo. Agora, vai apresentar realmente o trabalho das crianças. Elas ainda estão com pouca habilidade para transformar linhas, formas, cores, entendeu? Num trabalho esteticamente perfeito, né? Para uma apresentação na escola. A escola, ela quer um trabalho lindo, maravilhoso, tudo bonitinho, certinho, não entende esse processo. Como é que a gente faz? tá. Principalmente crianças. Bom, pequenas. terminou, meu amor? Terminei, Posso professora. falar? Primeiro, parabéns. Esses questionamentos, eles são importantíssimos para o crescimento dentro da proposta de arte. Eu tenho 30 anos de sala de aula e sei bem do que você fala, conheço bem essa realidade. E aí eu vou deixar uma pergunta para você. Nós, enquanto educadores e arte educadores, nós temos que tomar uma posição. E essa posição, ela não é política, ela é pedagógica.
A questão estética, vamos pensar assim, quando você coloca sobre estética, você está falando mais a questão estrutural da apresentação do trabalho, pelo que eu entendi. Então, veja, olha só, esse aluno aqui, por exemplo, ó, ele apresenta o trabalho dele, ó, vocês podem observar que todos os trabalhos, isso aqui é papel sulfite, tá? Que todos os trabalhos, eles estão, ó, apresentados dentro de uma estética de margem, né? Então, você pode sim cobrar do aluno isso. A estética, por exemplo, o desenho, a forma de apresentar todos eles, ó, eu sempre exigi do aluno que ele apresentasse bem o trabalho. A Mostra questão a tela aqui, Ercílio. Que bonitos. Tá. A questão da conquista, né? Quando você fala da questão da expressividade, que a gente é cobrado para fazer painel, não precisa a gente tomar nenhuma posição. Eu sou até... eu sei que, pelo que eu vi de você, você é uma profissional extremamente dedicada. Chega a ser uma coisa assim que flui de você. A gente olha em você, aí a gente já imagina você assim, sabe? Fazendo o mal da escola, cuidando do caderno do aluno, cuidando do pai, preocupada com isso, preocupada com aquilo. Parabéns, professora. Profissionais como você, que tem a educação do sangue, hoje em dia é raro. Então, parabéns, tá? Entendo e concordo com a sua preocupação. Isso é uma conquista. Eu não foi no primeiro ano que eu cheguei lá e comecei esse trabalho, foi uma conquista. A cobrança existia. O que é importante você fazer? A Sandra, né? O que é importante você fazer? Você começar a fazer a mesma coisa que você propõe com o seu aluno, que é contextualizar. Em nós, professores de arte, está a sensibilidade. Não adianta você chegar na escola e não contextualizar. Então, chegar assim no coordenador, no diretor. Olha, o que você acha de eu fazer esse trabalho aqui? Você pode me ajudar? É o trabalho embasado na BNCC, assim, 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 assim. No começo, talvez os pais não entendam. Mas, se você tiver um coordenador junto com você e uma direção junto com você, convencidos de que é possível, a coisa flui. É muito perigoso, Sandra, a gente querer que o aluno produza perfeitamente. Isso é medieval. Não estou falando que o que você está falando é medieval. Estou colocando assim, que quem não entende educação, ou quem não fala de educação, como é o teu caso, como é o meu caso, o caso da professora Fabiana, tem uma visão medieval da coisa, porque acha que o guri tem que chegar lá e já pintar uma Mona Lisa, né? Reler uma Mona Lisa. E a gente sabe que humanamente é possível. O que eu consegui, eu acho assim que o grande pulo do gato na minha visão de projeto, por incrível que pareça, foi sensibilizar o corpo docente, a direção e a coordenação. Porque não tem como você trabalhar um projeto desse sem você trazer isso. Então, mesmo eu sabendo muito, que eu não sei nada, mas assim, dentro de arte eu posso falar um pouquinho, eu ia lá humildemente na coordenação, humildemente na direção. Pessoal, agora no início do ano eu tracei um projeto, eu quero desenvolver isso. Vocês me ajudam? A partir desse elo, eu consegui ter mais liberdade de trabalho. Veja, as exposições finais para os pais, você tem um ano inteiro para fazer.
Eu estou falando de projeto aula dia a dia. Quando o aluno é fotografado e que ele tira uma foto dessa aqui, ele expôs. Isso é um elo seu e dele. Quando você pegar para o pai e colocar um banner bem bacana lá, um cartaz bem bacana com a letra de arte de artista, que eu já percebi que a senhorita tem, né? E deve ser uma exímia de uma desenhista. Coloca lá bem lindo, maravilhoso, projeto de pesquisa sobre tal coisa, resultado do projeto de pesquisa em arte. Começa a dialogar com o pai, com a família, com a escola, de forma que ela também sensibilize. Nós não podemos esquecer que o ensino da arte no Brasil, historicamente falando, ele é secundarizado. O nosso papel enquanto arte educador também é social, porque você sensibiliza o olhar do pai. Quebrar esse paradigma não significa que você tem que bater de frente. Eu gosto muito da coisa das boas relações, porque veja bem, você enquanto arte educador, você defende a boa relação dentro de sala de aula. Então, isso aí tem que fluir em você na sua relação de trabalho. Desde a questão de produção de mural, de cartaz. E muitas das vezes, como é o meu caso, eu dizia, olha pessoal, eu posso ajudar a cortar flor, eu posso ajudar... Eu posso, porque eu faço parte daquele corpo de trabalho ali, eu estou cooperando, né? Mas eu não sei fazer mural. Tem alguém que sabe? Eu posso ajudar. É uma questão também de você se dar limites. Eu estou falando de uma prática, a gente está fugindo um pouquinho, e num outro momento a gente pode falar dessas agruras, né, do espinho da rosa, dentro da nossa prática diária, mas o que eu estou colocando aqui é que, a primeiro momento, o que tem que importar para enquanto arte educador é que esta fluição aconteça. Porque senão o meu trabalho é em vão, senão eu acordar cedo, todo dia de manhã, para ir para a escola, é em vão. Eu não estou lá para fazer o trabalho para o aluno, eu estou lá para mediar o trabalho com o aluno. Né? Então, assim... Marisa, oi? Da sua fala, para fazer uma complementação. Pois não, pode falar. Também dá uma notícia que que não é muito boa. Nós já estamos aí quase 9h10. Depois da minha fala, gostaria que você compartilhasse essa experiência sobre o Vivarte, porque infelizmente 9h30 nós temos que encerrar, que inicia logo em seguida, inicia a aula de uma outra turma, tá? Mas nós estamos amando tanto, Marisa, que nós queremos bis, Marisa. Ó, o meu... Esse aqui, ó, todo mundo quer bis, Marisa. Ó, beijo, beijo, beijo. Eu adorei essa professora que falou comigo agora. Uhum. Gente, eu sou o meu assistente aqui de produção, que, aliás, foi um ex-aluno meu e hoje trabalha com cinema. Olha que abuso, menino. Ele fala para mim, você fala demais, mas eu falo mesmo. E principalmente quando se trata do ensinar. Você fala com o coração, Marisa, mas nós temos... Eu queria muito saber se a professora que me fez a pergunta conseguiu entender o que eu quis dizer para ela. E se ela precisar, assim, de uma conversa em particular, para mim dar umas dicas para ela, alguma coisa nesse sentido, e a gente trocar mais, depois ela entra lá no meu e-mail e a gente vai falando. Eu compreendi, professora, e agradeço. Você é muito linda. Eu vou pedir sua ajuda para enriquecer mais ainda a minha prática pedagógica. Mulher de Deus, você é muito linda, você é muito poderosa. Ah, imagina, filha. Eu quero aprender a fazer mural com você, porque eu nunca soube. Aliás, é uma falhazinha. Eu não sei. Lá é uma indignação. Que ótimo, bem-vindo ao clube. Eu não sabia fazer mural. Eu falei, mas gente, eu não entrei na faculdade para fazer mural. Na cabeça deles, a professora de arte tem que saber. Não, a gente vai acabar com isso, pode deixar. Olha só, vamos ver o Vivarte um pouquinho, porque a Fabiana já está tirando o tempo com razão. O Vivarte é um projeto que eu desenvolvo aqui na minha cidade há 17 anos.
Vou contar um segredo para vocês. Segredo de primeira mão, tá, Fabiana? Ah, tá. Pode contar. Ele é finalista do a Arte Cidadã na Escola. Nós estamos entre os finalistas, viu? Vamos torcer para mim aí, gente. Olha só, o projeto Vivarte, ele acontece, ele encerra as atividades de arte que vão sendo fomentadas durante o ano, né? E ele passa por algumas situações. Aqui eu trabalho bastante com os alunos do ensino médio, mas nada impede vocês de fazerem com o fundamental. E a gente sempre começa... Cadê? Sobe. Nas aulas ali em cima. Tá bom. E aqui tem a história do projeto, né? Vou mostrar bem rapidinho para vocês as fotos. Essa tela que foi feita por aluno, mas sempre seguindo a mesma, digamos, a mesma linha. Pesquisa em sala de aula, vivência em sala de aula e depois a produção, tá? Sempre a mesma linha. Olha só, algumas fotos aqui que a gente já tem, algumas publicações, tá? Depois vocês entram lá. Projeto de fotografia, respeitando aí, cada aluno fazendo a sua habilidade. Eu gosto de fotografia, eu gosto de dançar, eu gosto de pintar. Você já elimina aquele problema lá que você tem que sensibilizar o aluno quando você está ensinando a dançar e tal. Então, o que você tem que entender é que o tempo inteiro, do começo ao fim do seu trabalho, você está sensibilizando, você está trabalhando o conceito estético, você está organizando uma situação para que ele possa fluir. Essa vivência em sala de aula é que vai dar significado. Tá? Aqui tem um vídeo bem bacana, que foram eles que fizeram, inclusive a autoria da música de um aluno da escola. Tem depoimentos, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora 2019. Não está dando para compartilhar a tela. Hã? Não está dando para compartilhar a tela porque está muito pesado. Então, deixa o link para eles aí nessa descrição lá. E em 2019 a gente fez um desfile com material reciclável. Você já imaginou que delícia você pegar assim, aqueles picutitinhos lá do ensino fundamental, das séries iniciais, e aí você produzir, ajudá-los a produzir vestidos com material reciclável, fantasias, e fazer um desfile no Dia da Criança, no Dia das Mães. Gente, eu quero ver que mãe que vai falar que um filho não tá bonito, que o negócio não tá bom. Então, tudo é uma questão de jogo de cintura e uma questão de contar, além da nossa intuição enquanto professor, do nosso conhecimento e, principalmente, de entender que a nossa missão enquanto professor de arte no Brasil, ela é social, porque você tem que sensibilizar o pai, a mãe, o seu colega de trabalho e o seu aluno. Não necessariamente nessa ordem. Marisa, em relação ao projeto que você desenvolve, o Vivarte, aproximadamente quantos professores são envolvidos nesse projeto? Que ele acontece de forma... Bom, você é testemunha, né? A gente tem 3 professores de física, que trabalha a questão de cor, de espaço, de química, até professor de educação física. Mas assim, em um número geral, Marisa, quantos professores se envolvem direta e indiretamente nesse projeto do Vivarte? Eu, sem modéstia, posso dizer que todos. Todos. Vamos pensar no número, Marisa, porque para eles mensurarem... Tá bom. Eu tenho uma escola, tem 60 profissionais. Então, no mínimo, ali nós temos 60 profissionais envolvidos. De alunos, que aquele auditório fica cheio, de alunos, em média, dá o quê, Marisa, nesse projeto? Na culminância dele? Olha, no formato de 50, mas em média nós temos 500 de público. Inclusive, a gente tem que passar para os pais um convite para ele no dia só assistir a apresentação do filho, pensando no carro todo mundo. Tanto que esse ano, quando nós trabalhamos com desfile de recicláveis,
a gente fez na escola. Compras que não ia realmente adequou. É interessante discutir isso, Marisa. Agora eu vou fazer alguns apontamentos para contribuir com o pessoal da pedagogia. Depois nós vamos pedir para que todos abram a tela, se possível, para a gente poder fazer uma foto legal da nossa sala virtual, tá? Trazendo essa integração da questão do ensino de artes, gostaria de destacar para vocês, principalmente o pessoal da pedagogia e da docência, a questão dos campos de experiências, né? Quando você conduz, Marisa, e você fala sobre a questão do acolhimento, dessa questão do sujeito, dessa empatia, nós temos ali, dentro dos 5 campos de experiências da BNCC, que traz para a educação infantil, porque a arte já está na educação infantil também, trazer essa integração. Então, nós temos aqui o eu, o outro e o nós, né? Relacionada a essa construção de identidade. Então, essa criança, quando está no seu processo formativo, a estética, como você colocou, essa estética padrão, exigir. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade motora gigante. Então, imagina fazer todos aqueles traços em perfeição. Porque no meu período de formação, nós não tínhamos a arte como a arte está sendo construída hoje na sala de aula, em que você tem uma liberdade de construção. Nós tínhamos uma sulfite que cheirava álcool, muito, muito interessante, né? Todo mundo ficava naquela condição e pintando. Você fotos, né? Não desenvolver a criatividade. Isso. Pode Isso. falar. Então, dentro dos campos de experiência, o eu, o outro e o nós temos o destaque da questão da confiança. Então, quando a criança começa a construir as suas atividades e ela é valorizada por cada etapa, ela vai construindo essa confiança, ela vai construindo essa imagem positiva no seu processo formativo. E integrando também com arte, com educação física, a questão do corpo, gestos e movimentos. Não é dançar por dançar, tem um objetivo nessa proposta, é colocar esse corpo dentro de um espaço, com essa orientação, noção de frente, trás, baixo, dentro, fora. Então, tudo isso você traz convivência da questão da dança, né? Esse movimento, a expressão corporal. O terceiro campo, né? Nós temos ali traços, sons, cores e formas, que é explorar esses sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Então, é bem interessante como são as músicas, a criança, o acesso a instrumentos, as atividades que envolvam desenho, pintura, escultura, modelagem, colagem, gravura, fotografia, dentro da questão dos traços, sons, cores e formas. E só um atento que eu quero fazer aí. O que importa, principalmente, é que eu consiga trazer, eu construa a afetividade com ele, e essa relação de reciprocidade na aprendizagem, a partir do momento que aquilo tem significado. Você me deve, nós trabalhamos a questão do dia do índio, eu fiz um projeto, aula, eu sou o índio. E aí nós trabalhamos toda a questão das palavras que a gente fala, são da língua do Guarani, trabalhei com criança do terceiro e do segundo ano. Guarani, e nós construímos chocalhos, e em cima dessa construção de chocalhos, que se fala de escultura, nós fizemos duas extensões. Eu não tenho aqui, mas depois vocês podem ver no site, tá lá. No blog, pode entrar. Então, todos os endereços eu vou dar para vocês. O que é importante, que eu quero enfatizar, Fabiana, é que quando você trabalha a arte, você está fazendo uma construção histórica, social
social e cultural para você, para o aluno e para a comunidade. Não tem como fugir disso. Se você pôr lá também, para ele só fazer escultura e não tiver esse elo afetivo com o que ele faz, ele vai sair da sala de aula e vai jogar o material fora. As crianças brigam para levar o material para casa. Por quê? Ela construiu um elo afetivo. Quantos de nós, principalmente na nossa trajetória, não nos matamos aí uma semana inteira fazendo lembrancinha para dia dos pais e das mães, e às vezes nos entristece que você sai fora do portão de escola com um monte de lembrancinha jogada no lixo. Porque não houve uma construção afetiva na aprendizagem. É interessante, Marisa, vamos trazer dentro dos campos de experiência que eu estou citando aqui, essas práticas, elas já acontecem na escola. E por meio do processo formativo que nós estamos estudando na pós-graduação, na segunda licenciatura em pedagogia, nós podemos agora trazer o conceito teórico do que nós já fazemos. Quando você utiliza a questão do chocalho, né, por exemplo, e trabalha a questão dos sons produzidos pelo corpo e também dos objetos, nós estamos trazendo um campo de experiência da educação infantil que é traços, sons, cores e formas, que está dentro da Base Nacional Comum Curricular. Dentro, vou continuar, são 5 dos campos de experiências, nós temos o 4, que é a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, que é a questão de produção, produzir suas próprias histórias orais e escritas, né? Escrita de forma espontânea, em situações com função social e significado. Esse campo de experiência é as práticas do cotidiano, do uso da escrita, dos contextos com significado, e esse item 4, esse campo de experiência, ele era muito desenvolvido quando você parava e você ouvia o outro, que era comum nas rodas de bate-papo, rodas de conversa, principalmente quando você ouvia os mais experientes a contar as suas histórias, os seus causos, né? Então, trazer isso de volta é uma forma de aproximar o aluno, a família, agora mesmo em tempos remotos, pensar em possibilidades em que o aluno possa propor atividades em sala, em casa, no caso, de conversar. Porque a família, por um determinado momento, houve-se um distanciamento, e agora nós estamos trazendo essa proximidade de uma forma meio forçada por conta da pandemia, mas que dentro dos campos de experiências é muito importante. É você escutar, falar, promover esse pensamento e a imaginação. A criatividade é essencial para o desenvolvimento desse novo profissional que vai estar ocupando os diferentes espaços. Esse ser criativo, né? Esse ser empático. Isso tudo começa na educação infantil, porque a criança na educação infantil, quando ela começa a gostar da escola, do 1º ao 5º ano, ela gosta da escola, do 6º ano já começa a deixar de gostar da escola, no ensino médio já quer fugir da escola, né? Essas relações, né? Fortalecer a base. Então, os campos de experiência... Ele concorda, Fabiana. A orelha aqui. E dentro desse, nós temos o 5º campo de experiência, que é a questão do espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Os projetos podem trazer, integrar tanto o conteúdo, o conhecimento e principalmente esses campos, né? Esses campos de experiência em que o aluno começa as noções espaciais relativas à sua situação, como longe ou perto, a questão do espaço, a questão de números, né? A questão de manipulação de materiais diversos, variados, para comparar as diferenças e as semelhanças entre eles,
como você colocou a questão da chalana, como eram as chalanas antigamente, como são as chalanas do dia de hoje, como elas eram feitas, quais eram os objetivos. Fazer uma escultura dessa chalana, uma dobradura dessa chalana, levar, mas meu aluno não é capaz de ler um mapa adequadamente, mas eu posso colocar um mapa do Mato Grosso do Sul e mostrar onde eu estou e onde o chalana está, e a distância disso. O que eu quero tentar aqui, eu acredito que você compactou com essa visão, é que é possível hoje, na situação globalizada que a gente tem, ter esse significado. Eu bato nessa tecla. É preciso significar conhecimento. É preciso que, quando eu aprenda, eu saiba o que eu estou aprendendo. Então, assim, ela tem essa missão. E eu amo trabalhar com professores, porque eles geralmente são alegres, são revisões do meu curso de capacitação. Quando eu podia escolher qual meu pegar, eu queria o curso de educação infantil, porque as meninas perdiam, purpurinava, aí eu começava. Então, assim, ó, é só deixar sabendo Marisa, a gente está com uma dificuldade no seu áudio. A gente está ouvindo bem você. Nós estamos aí caminhando para o final. Eu vou pedir... Marisa, nós já estamos caminhando para o final. Eu vou pedir para o pessoal abrir a tela, por gentileza, para a gente fazer aquela foto virtual. Marisa, eu vou te dar 2 minutinhos depois da nossa foto virtual para você fazer as considerações finais. E aí eu tenho que dar alguns recadinhos, mais 5 minutos, para a gente poder fechar a nossa sala. Agradeço imensamente a participação de todos. Agradeço imensamente, Marisa, a sua contribuição, enquanto o pessoal vai abrindo os rostinhos para a gente fazer a nossa foto virtual, né, da nossa sala, porque agora é uma experiência diferente, né? A gente tem uma sala virtual. Nesse sentido, também eu gostaria de pedir para vocês, quem puder, deixar um recadinho no chat de como se sentiu na nossa sala de hoje, depois da nossa foto e a consideração da professora Marisa. Enquanto a gente dá os recadinhos, se vocês puderem deixar uma mensagem do que vocês sentiram da aula de hoje, para a gente é muito rico, tá? Marisa, você tem todo o nosso carinho, nossa admiração, do Instituto Educacional Empodera. Você é uma profissional, assim, de referência. O Vivarte, ele rompe fronteiras. Então, é muito interessante, porque ele é uma estrutura de um projeto consolidado. E isso é muito bonito, porque nós temos que romper mesmo com nossos hábitos, e principalmente com o nosso hábito estudantil. Eu estudei desse jeito, eu aprendi desse jeito, então eu vou continuar desse jeito. Não, eu tenho que desenvolver o meu hábito profissional pensando nesse novo sujeito, que eu estou preparando para daqui 10, 20, 30 anos. Então, estudar, participar de espaços de discussão, como nós estamos participando hoje, é para enriquecer ainda mais a nossa formação. Então, eu agradeço imensamente, professora Marisa, agradeço imensamente os nossos alunos que estão aqui conosco, né, gente? Todo mundo bonito aí, num sábado de manhã, se preparando ainda mais para contribuir com a formação de si próprio e também dos seus estudantes. Dá, gente, para abrir essas carinhas, para a gente poder fazer a nossa foto. Tem ali a Aline, a Érica, a Janaína, a Nelda, Rosiane, Joelma, Cristiavane, Raquel Furtado, se puder abrir a janelinha para a gente fazer nossa foto. Tá, pessoal, enquanto a gente vai abrir as fotos aí... Pode falar, Maria, enquanto isso. Projeto
Marisa, tenta aproximar mais o microfone da sua fala aqui, quem sabe fica melhor. Tá melhor? Isso. Melhorou? Melhorou? Tenta. Oi. Agora ficou bom. Oi. Sim. Tá. Entre lá, tá, gente? É projeto Vivarte, o T no final, .com, né? .com.br. Ali está toda a história do Vivarte, todas as questões lá, pedagógicas envolvidas e tal. Ainda, como foi, o site ainda está passando por algumas teorias, mas, fora essas falhas, está bem instalado. 2 minutos, né, eu já estou dando um de alegria, que disse que nunca viu ninguém falar como foi em 2 minutos, mas eu vou conseguir. Lembre-se que quando você implantar qualquer coisa nova na escola, no projeto e no seu trabalho, você está falando de um produto mesmo. Então, você oferece primeiro o trabalho, você mostra com calma, com delicadeza, com tranquilidade, sem ansiedade. E vai chegando devagarinho. Quando você vê, vai estar todo mundo apaixonado pelo que você está fazendo. Esse embate que o professor de arte tem, que a arte ela só é embate, ela é persuasiva, ela é de enfrentamento, mas está fazendo enfrentamento não precisa necessariamente haver uma disputa bélica de espaço. É uma questão de você ir mostrando. É importantíssimo o planejamento bem feito. É importantíssimo você passar o que você quer conseguir. Você respeitar o teu tempo, respeitar o tempo do teu aluno. E você vai ver que com o tempo, essa educação estética, ela vai se ampliando aos pouquinhos. Olha, aquela professora conseguiu fazer um Joãozinho na sala que não falava, conseguiu fazer um Joãozinho cantar. Não então, esse significado, essa relação de confiança, sem ansiedade. Quando você amarra o planejamento, nenhum coordenador vai falar nada, porque ele está amarrado, principalmente se você humildemente ir lá na sala do coordenador, ir lá na sala do diretor e mostrar o que você quer de opinião. Com o tempo, as coisas vão se ajeitando, vai dar tudo certo. Um beijo, fique com Deus, luz para todo mundo, tá? Fabiana, especialmente, eu agradeço imensamente o convite, espero ter contribuído, pessoal. O Instituto Educacional Empodera, Marisa, agradece imensamente a sua participação.